Como trabalhar o sofrimento perante um filho que diz não me reconhecer como mãe após 34 anos de existência e que agora não fala mais comigo? Porque eu sofro muito com isso, pois ele, nos últimos 9 anos, só me dava indiferença e desprezo, mesmo fazendo o que era possível para nos ajudar nessa relação, mas agora não quer mais caminhar comigo. Mais uma vez, obrigado por me ouvirem. O que a gente pode dizer para essa mãe que está enfrentando essa situação? Quem de vocês quer começar? Eu começo. Então vai, João. Uma coisa muito importante que, de certa maneira, gera muito sofrimento é você criar expectativa com relação ao amor do outro. Então, muitos de nós sofremos profundamente nas relações, seja relações conjugais, ou nas relações filiais, ou as relações de maternidade, paternidade, porque nós esperamos que o outro nos entregue algo que ele não quer entregar, ou que ele não consegue entregar. Quem não ama, na verdade, está doente. Então, se você tem um filho que não corresponde às suas expectativas em termos de afeto, porque ele lhe é indiferente, porque ele lhe trata com rispidez e até, de certa maneira, como ela diz, ignora a presença dela, 34 anos é um tempo suficiente para que a gente descubra que não pode mais continuar esperando amor de uma fonte que nesta existência parece que não será capaz de entregar, nos apontando a necessidade da gente ter compensações em outros ambientes onde a gente possa encontrar esse afeto que ele hoje não nos entrega. Sâmia? É muito difícil dar uma fórmula ou uma resposta, uma solução para uma mãe, quando a gente fala de amor de mãe por um filho. Nenhuma solução vai ser o suficiente, porque no coração da mãe, a única solução que existe é o abraço do filho. Tenha ele a idade que tiver. É aquele oi, mãe, que vem. Isso não tem preço. Então, saber que aquele filho que nós amamos com a força do coração, não só nos ama, mas faz questão de demonstrar isso nos pequenos detalhes, no dia a dia, sim, é uma dor muito grande. E muitas vezes é algo que não tem solução, porque não tem como a gente chegar no filho e ligar o botão do amor. Isso não existe. Algumas coisas podem ser feitas. Isso começou em algum momento. Algum fato, alguma mágoa muito grande esse filho traz que fez com que ele agisse dessa maneira. Existem pessoas, pela característica das pessoas, que não falam diretamente, mas muitas vezes, em algum momento, ele se sentiu invadido na sua vida, ele ouviu alguma coisa que não concordava, ele sentiu que alguém que ele ama não foi bem tratado pela mãe. Eu estou dando suposições. E ele pode, ao invés de ter ido e conversado de maneira madura, isso pode ter acontecido lá atrás, por isso que é importante saber quando começou. Ele se calou, se fechou e simplesmente começou a cortar. Isso pode ter acontecido, né? Então, uma conversa sincera entre esses dois adultos, pai e mãe, é imprescindível para dizer, meu filho, aonde eu errei? Porque quando a mãe vai com a ideia de que o meu filho está 100% errado e eu sou a melhor mãe do mundo, nós temos que tomar cuidado, porque nós não somos as melhores mães do mundo. Nós erramos. Então, nós temos que observar se houve, eu não estou dizendo que houve esse erro, ou se ele, desde cedo, desde criança, e isso existe, já demonstra não gostar quando a mãe pega no colo, não gostar quando a mãe passa a mão do cabelo, ele sai, a gente ri. Sai, mãe, não, mãe. Se isso vem desde lá, ele não aceita sequer o toque, não aceita o beijinho no rosto.
Entendeu? Aí nós podemos considerar que existe alguma problemática do lado dele que pode ter até vindo de existências anteriores. Mas eu vejo no momento atual, para essa irmã, é que ela precisa se fortificar, se fortalecer. Ela está passando por essa situação de não ter o amor do filho. E isso ela vê todos os dias. É o amar sem ser amado. Então, ela tem duas opções: sofrer com essa indiferença, que indiferença dói, mas é um sofrimento rebelde, um sofrimento onde ela não aceita, e isso dá um outro tipo de dor, além do sofrimento normal, ou ela sofrer aceitando que o filho é assim, que é mais fácil. A solução de ela conseguir a plena alegria é difícil. Então, em resumo, uma conversa franca com esse adulto para saber em que momento da história isso se quebrou, caso ela observe que houve uma mudança de comportamento, e ela se fortificar, né? Se fortificar para conseguir aceitar que o filho é assim. E aí é que vem a grande prova de continuar amando, mesmo sem se sentir amado. São questões muito complexas e que esses pontos assim que doem muito na alma, eles precisam da ajuda de um terapeuta, porque de repente o terapeuta tem um olhar mais técnico e pode de repente identificar um transtorno no filho que justifique, pode ser uma esquizofrenia. Pessoas esquizofrênicas, elas têm uma tendência de não demonstrarem afeto, independente de ser autista ou não. Então, a esquizofrenia pode ser um autista de grau leve, pode não ser, pode ser uma história que ela não conhece. Mas, assim, dói sempre muito quando você cria a expectativa de receber e não recebe. Então, eu recomendaria a leitura do item 19 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Benefícios Pagos com a Ingratidão, para que a gente não desista do outro que nos é ingrato. E procurar uma compensação através da doação a quem, de certa maneira, possa nos compensar emocionalmente. Então, o trabalho assistencial que a Casa Espírita desenvolve tem um poder maravilhoso de atender o assistido, mas ele é absurdamente benéfico para quem realiza o trabalho, pelo dom de cura que ele pode oferecer, da pessoa esquecer a sua própria dor na medida em que ele se aproxima da dor do semelhante. Então, recomendaria a leitura desse item do Evangelho, que eu já citei, item 19 do capítulo 13, e o ingresso num trabalho assistencial para se doar e, de certa maneira, encontrar compensações que não sejam especificamente naquele que não quer nos entregar, e procurar uma terapia, para que, de repente, esse profissional, com a lente que ele utiliza, consiga ser mais preciso em tudo que está nos acontecendo.